Você deve estar se perguntando o que é o Estética em Ordem, o que é esta ferramenta, né? Então eu vou passar de forma bem rápida para você compreender quão importante ela é na sua vida. Quais são as principais reclamações de profissionais e empresárias da estética e beleza? A primeira, preciso vender mais e não sei por onde começar. E a segunda, que acontece, até consigo vender, mas não vejo o dinheiro. É muito comum isso também. E normalmente estão perdidas sem saber qual ação fazer, pois não sabem os pilares básicos. Antes de começar a vender, é necessário ter esses pilares muito bem estabelecidos. A meta de vendas vai determinar para que caminho você deve seguir. A meta em quantidade de clientes vai determinar quantos clientes você precisa para alcançar aquela meta. Você não vai ficar perdida. A meta por serviço, você entender aonde você deve colocar o seu esforço. O mix mágico de vendas, qual que é o serviço de entrada, qual que é o serviço com menor margem, o serviço com maior margem de lucro. Qual que é a sua margem de lucro bruta? Às vezes você não sabe qual que é o seu lucro bruto e às vezes está vendendo e está perdendo. Eu tenho clientes e já tive clientes que faturavam 30, 40, 50, até 60 mil e descobriram que mesmo faturando este valor estavam no prejuízo. E no final do mês não sabem se vão ter lucro ou prejuízo. E quais são os profissionais que passam por isso? Esteticistas, dentistas, fisioterapeutas, podólogas, biomédicas e outros profissionais da área da estética e da beleza. O Estética em Ordem, ele te ajuda a se afastar da procrastinação, a não saber o que você tem para fazer na segunda-feira ou o que fazer no próximo mês. Você vai preencher informações aqui na ferramenta e no final você vai possuir um mapa inteligente que vai te guiar por meses e até anos, tá bom? Eu vou passar de forma bem rápida para você compreender o mapa. Mas esta aqui é a base principal do Estética em Ordem. Uma parte é o seu produto principal, que é o seu planejamento de meta. E os botões verdes aqui são bônus para você. Bônus para eficiência, para controle, CRM, fluxo de caixa, tá bom? Mas como é que a gente começa? Como é que a gente começa a entender quanto a gente quer ganhar? Pelas despesas pessoais. Você precisa colocar seu aluguel, seu condomínio, luz, internet, conta de celular, plano de saúde e você precisa descobrir quanto que você precisa. Neste exato exemplo aqui, precisa de, deixa eu colocar um outro aluguel aqui, de, 3.500. Você precisa de R$ 9.200 para existir. Isso aqui é um exemplo. Aí você vem aqui e cadastra os seus serviços. Você coloca se é por sessão, o tempo que você vai gastar por serviço, se é tratamento individual ou se não é. Você vai preencher isso aqui. Temos uma planilha até 20 serviços, porque nós acreditamos ser muito difícil você planejar e ser assertivo em comunicação, em estratégia de vendas, com mais de 20 serviços. Você até pode ter mais, mas que seja venda de balcão. Ela não vai ser a sua venda estratégica de comunicação, onde você vai colocar muito esforço para acontecer. Você preenche a sua mão de obra, os seus gastos de mão de obra, técnico e não técnica. Você vai preencher a sua lista de material, tudo que você precisa, tá bom? A lista de material vai se transformar em ficha técnica. Imagina ter isso aqui muito bem detalhado. Olha só, um botox, o que você gasta com a seringa, com o material, com o álcool, com a gás. E exatamente você consegue compreender aqui em cima qual que é o seu custo. Olha, você consegue entender cada serviço, se é de podologia, se você é biomédico, tanto faz. Você monta a sua ficha técnica e vai ser útil para o resto da sua vida. Depois disso, eu vou preencher dados importantes de cartão e impostos. Mesmo que você não pague imposto, é importante você considerar. Equipamentos é onde vão
haver o seu cálculo de depreciação. Simples o preenchimento. Pronto. Você pode gastar 10 dias, 30 dias preenchendo este primeiro grupo aqui. Não importa, você vai ter um resultado fantástico no final. Aqui você vai preencher os seus custos fixos e entender qual que é o seu custo por hora, o seu custo por minuto, o seu custo produtivo e qual que é o seu custo fixo total para rodar o seu estabelecimento, o seu negócio. E agora chegamos nas partes mais importantes, que são exatamente estes 3 botões. Precificação, metas e o resumo. Por que que elas são importantes? É o seu coração. Preço de venda é a sua melhor estratégia de vendas. Então, quando eu clico aqui em precificação, 90% das informações já vieram para cá automaticamente. Por exemplo, já veio o Botox, número de sessão, o tempo, o custo, que é para... Deixa eu colocar aqui, ó, o tempo, a sessão, o tempo, o custo de mão de obra direta, o custo de material, a taxa de cartão, os impostos. O que que você tem que preencher manualmente? A sua comissão para vendedor ou se você tem parceiro, a sua margem de lucro. Pronto. Essa questão de home care vai ficar para quem estiver dentro do curso. Pronto, neste exemplo aqui bem específico, deixa eu até mudar a cor aqui, a minha margem de lucro para o Botox de 10% faz com que eu precise vendê-lo por R$ 665. Essa aqui é a realidade. Se eu quiser mudar a margem, 25%, eu preciso vender por R$ 831. Pronto. Você vai fazer isso por cada serviço aqui. E agora a mágica começa a acontecer. Nós vamos aqui para a planilha de metas e eu vou determinar que eu quero vender R$ 30 mil. Opa, R$ 30 mil. Novamente, R$ 30 mil. Os meus serviços estão aqui. Eu não acredito que seja produtivo você determinar, fazer uma meta para 20 serviços. Você tem que ter um mix mágico de serviço. Neste exemplo aqui, bem específico, eu vou redistribuir a nossa meta de vendas, onde nós vamos determinar, colocar esforços em 50% no Botox e 50% na limpeza de pele. Desconsidere este valor aqui de preço de venda, que é um valor fictício, que está lá com os valores, tá bom? Então, neste exemplo aqui, o que ele está me dizendo? Que para eu vender Botox, eu preciso vender ele por R$ 831. Se eu quiser chegar numa meta de 30 mil, 50% vai vir do Botox, eu preciso fazer R$ 15 mil de venda em Botox. A R$ 831. Para isso, eu preciso de 18 clientes. Aqui está me dizendo que eu preciso de 18 clientes. E o que mais que a planilha vai te dar? Você vai informar aqui nessa coluna, que eu vou colorir até de verde também, qual que é a sua taxa de conversão. Ah, minha taxa de conversão é 70%. Quer dizer que a cada 26 orçamentos, 26 consultas, 26 ofertas, 26 conversas que você faz, quer dizer que você converte 70%. Então, aqui está te dizendo que se você quiser chegar em uma meta, um faturamento de 30 mil e 50% for vir do Botox, você precisa vender 18 Botox por R$ 831. E você precisa de 26 consultas, orçamentos e lead. Se a sua taxa de conversão não é muito boa, ela é de 30%, quer dizer que você precisa de 60. A cada 60 pessoas quer dizer que você consegue converter 18 pessoas. Então, você vai conseguir ter esse parâmetro para cada um aqui. Tá? A mesma coisa. Então, 50% neste caso vai para a limpeza de pele. Então, pronto. Eu tenho 20, 30 serviços, mas o meu foco, o meu guia é olhar para isso aqui e entender aonde eu tenho que correr atrás. É o Botox e a limpeza de pele. Eu tenho que postar sobre Botox, eu tenho que falar sobre Botox, eu tenho que ofertar sobre Botox, eu tenho que mandar mensagem para clientes sobre Botox e limpeza de pele. Fios de PDO, CryoScope, que está aqui como exemplo, ozonioterapia, são vendas de balcão. Não precisa ser o serviço que você vai colocar esforço para vender, porque você determinou que esse aqui é o seu mapa, é o seu guia. Quando a gente vai lá para o resumo, o que é interessante da gente ver? Que se você conseguir realizar uma venda de 30 mil reais, você vai ter um custo de material de 15,
um custo, deixa eu até colorir aqui, ó, de 15 mil reais, um custo fixo que já está determinado de 8 mil, 1.500 de cartão, 2.100 de impostos e 900 de comissão. Você tem um lucro contábil com depreciação de 1.400 e o financeiro de 4 mil. Conceito que também fica dentro da ferramenta para aprender lá nas aulas. Olha que interessante, você consegue observar que se você conseguir fazer com que esse mapa seu aconteça, que você consiga essa quantidade de clientes, 18 clientes em Botox, 15 clientes em limpeza de pele, quer dizer que você vai conseguir pagar todas as suas contas com o seu salário e ainda vai ter lucro. Agora eu vou fazer essa operação ficar negativa. Vamos dar um exemplo aqui, que eu vou pegar o Botox e vou colocar uma taxa de margem de 15%, e na limpeza de pele aqui também de 15%. É só um exemplo mesmo. É os mesmos 30 mil reais de venda. Só que olha só, em vez de precisar de 18 pessoas, eu vou precisar de 21 pessoas para eu fazer os mesmos 15 mil reais, mas eu estou vendendo mais barato, por 712. A mesma coisa acontece aqui embaixo, na depilação, na limpeza de pele. Que eu preciso fazer os 15, ao invés de precisar só de 13 pessoas, eu vou precisar de 20 pessoas para fazer o mesmo faturamento. Só que o meu preço de venda aqui ele foi alterado. O que acontece no resumo neste exemplo? Olha que interessante. Mesmo você faturando os 30 mil, mas com preço errado, com mix de venda errado, você tem prejuízo. Menos, você vai ter prejuízo, né? Deixa eu até colocar em vermelho. Menos R$ 2.900. Então, viu como é importante você compreender para onde você quer seguir? Este aqui é o seu mapa de vendas. Se você colocar ao contrário e falar assim, não, eu não quero que 50% venha do meu Botox, eu quero que só 30% venha do meu Botox, eu quero que 70% venha da limpeza de pele, o que vai acontecer? Opa. Vamos lá no resumo. Olha só, seu prejuízo fica pior ainda. Como é que você ajusta isso? Não, vamos lá corrigir minha margem de lucro. 25%. Deixa eu ver. Opa, eu ainda tenho prejuízo. Vamos arrumar aqui, 30%. Vamos no resumo. Legal, agora eu estou vendo um lucro, por mais que seja pouco. Então, quando você olha aqui na meta, você vira e fala, poxa, para eu conseguir faturar 30 mil e ter lucro, eu preciso vender neste preço. Eu preciso vender para 10 pessoas neste preço o Botox e para 23 nesse preço a limpeza de pele. Qual que é a outra jogada que você pode fazer? Abaixar o seu custo fixo, que neste caso aqui, ó, o custo fixo deste exemplo está em 8 mil reais. Se porventura você acha que consegue baixar o seu custo fixo, vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu deletar tudo aqui só para ficar mais fácil de compreender. Foi para 6 mil. Quando eu vou aqui no resumo, beleza, eu aumentei o meu lucro, mantendo o meu faturamento naquele preço porque eu melhorei o meu custo fixo. Então, não é complexo, mas quando você faz uma única vez, você vai ter acesso ao que te guiar. Aquela ideia de se sentir perdida, sem saber o que fazer, é porque você não tem um mapa. Você não sabe exatamente por quanto vender, para quantas pessoas vender e o que vender. Quando você aprender a responder estes 6 pilares, você vai conseguir sair do lugar e entender para onde você deve percorrer. Tudo bem? Então, se você quiser saber, quiser acessar a planilha, clica no link da bio, clica aqui embaixo no vídeo também, aqui no YouTube vai ter o link para você adquirir e você vai conferir que existem diversos bônus ao você adquirir essa ferramenta Estética em Ordem. Qualquer dúvida, podem deixar suas mensagens. Até mais!